Concreto sustentável, avaliação da resistência à compressão. Temos como objetivo avaliar a aplicação da reciclagem do concreto na construção civil diante de novas tendências de preservação ambiental e de ordem econômica, buscando por meio de estudos e testes em laboratórios avaliar a aplicação de resíduos recicláveis, substituindo parcial os agregados convencionais na mistura do concreto. Veremos a geração de resíduos da construção, o processo de reciclagem de resíduos de construção e demolição, a reutilização do material no concreto e comparativos de testes em laboratório. O setor da construção civil vem crescendo com o passar dos anos e pode ser identificada como um dos setores que mais causa impactos no meio ambiente, sendo responsável por 15 a 50% dos recursos naturais. E através desse crescimento vem também a geração de resíduos, que está cada vez mais se agravando. De acordo com o IBGE, só no Brasil são coletadas entre 180 a 250 mil toneladas de resíduos urbanos, e estima-se que entre esses resíduos sólidos vem da construção e demolição. Com esse crescimento vem a preocupação de como a geração de resíduo em grande escala vem prejudicar o meio ambiente. Há vários impactos que a construção civil pode causar no meio ambiente. Um exemplo seria os materiais de construção normalmente utilizados, como alumínio, concreto e aço. Eles são responsáveis por parte significativa da emissão de CO2, uma vez que é um conteúdo com energia incorporada. Além disso, o concreto é composto por cimento, água, agregados e aditivos, mas para cada tonelada de clinker, que é produto de calcinação de calcário e argila, sendo matéria-prima para o cimento, é lançado de 800 a 1.000 kg de CO2 na atmosfera. Isso tem um grande impacto ambiental, considerando que o Brasil, de 2005 a 2012, cresceu o consumo de cimento a 80%. Assim como os prejuízos causados pelos impactos dos resíduos sobre a economia, saúde e meio ambiente é uma questão onde todos saem prejudicados, a sociedade, também como um todo, pode ser beneficiada pelos impactos positivos relacionados à gestão eficiente de resíduos da construção civil. Visando essa situação, a minimização de impactos se tornou um dos focos dos pesquisadores, e em busca de um material sustentável e que não agredisse tanto o meio ambiente, deu início ao concreto sustentável. E assim começaram a substituir agregados e aglomerantes no processo por materiais complementares, como areia de britagem, cinzas de cascas de arroz, bagaço de cana-de-açúcar e resíduos da construção civil. O grande desafio que o setor da construção civil tem é conciliar a magnitude da produção com condições que contribuam não apenas para a construção da estrutura, mas também que diminuem os impactos causados pelos seus resíduos. Então, visando essa minimização dos impactos ambientais, relataremos estudos sobre a incorporação dos materiais na produção do concreto, tornando o concreto sustentável. Na cidade de Jundiaí, todo o entulho de construção descartado por meio de caçambas registradas é levado à empresa SBR Soluções em Beneficiamento de Resíduos e Comércio. Essa empresa é responsável por receber o material e processá-lo a fim de reaproveitar o máximo desse volume, retornando à cidade como novos agregados que serão aplicados nas obras públicas de pavimentação do município. O processo tem início com a chegada dos caminhões para o descarte na estação. Eles são verificados por fiscais que destinarão o descarte em uma das duas alas, material limpo ou sujo. Essa categorização garante uma triagem a mais para o caso de resíduos com grandes volumes de material não aproveitado. Enquanto o material limpo segue para o início do processo de reciclagem, o outro é destinado a uma triagem macro de resíduos. O conteúdo despejado em esteiras e peneiras separadoras passa pela seleção manual de remoção e descarte dos materiais não desejados em containers, identificados em alumínio, papelão, plástico, madeira e lixo orgânico, que
que serão destinados a outro departamento da coleta seletiva da cidade. Chegando nessa etapa, os resíduos pré-selecionados encontram então o material limpo, onde será iniciado o processo de trituração. Seguindo pelo mesmo sistema de esteiras vibratórias, o material se separa por conta da sua granulometria nas malhas das peneiras, destinando as peças maiores para novos estágios de trituração, enquanto o material fino passado pela menor malha segue para seu destino. Durante as operações, as esteiras que conduzem o agregado também fazem a remoção de resíduos leves por meio de máquinas de sucção e a remoção de ferro por meio de ímãs. Ao final do processo, a empresa possui ao todo 6 tipos de agregados reciclados: bica-terra, pó de pedra, pedrisco, brita 2, brita 3 e rachão. A capacidade de produção da empresa alcança 24 metros cúbicos por mês de material reciclado. Com o traço do concreto convencional já definido, decidimos quais seriam as porcentagens ideais de substituição dos agregados convencionais pelos agregados reciclados. Assim, ficou definido que os próximos traços seriam 10% de substituição de agregado convencional pelo reciclado, 25%, 40% e, por fim, um traço de 50% de substituição de agregado convencional pelo agregado reciclado. Traços preparados, tudo definido, começamos a preparação dos moldes. Utilizamos moldes metálicos que precisam ser bem limpos, estar bem lisos, para que não prejudique a moldagem do corpo de prova logo mais à frente. Lixamos, limpamos, já passamos um desmoldante, que no nosso caso usamos óleo diesel, e deixamos o molde metálico totalmente preparado para receber a massa que vai compor o corpo de prova. Com os moldes já preparados, começamos a pesagem dos materiais. Pesamos agregado por agregado, cada um no seu recipiente, para que não haja nenhuma interferência na pesagem e que possamos ser o mais fiel possível ao traço definido já em pesquisa e posto à prova em laboratório. Moldes preparados, agregados pesados, começamos a mistura da massa. Começamos pelos agregados graúdos. Colocamos as britas e metade da água para umedecer as pedras. Batemos essa primeira mistura durante uns 2 minutos. Em seguida, colocamos areia, depois o cimento e o restante da água. A partir daí, essa mistura pode ser batida de 3 a 5 minutos. Vai depender da consistência do concreto. Tivemos traços que batemos durante 3 minutos e meio, porque o concreto estava mais fluido. Porém, tivemos traços que precisamos bater até 5 minutos, a fim de que a massa ficasse bem homogênea, para que na hora da moldagem do corpo de prova não formasse o que a gente chama de bicheira, e que os corpos ficassem cada vez mais compactados, mais densos, mais uniformes também. Em seguida, efetuamos o slump test, que mede a consistência do concreto e sua trabalhabilidade para a moldagem dos corpos de prova. É a partir desse slump test que verificamos se o traço precisa ou não ser alterado. E foi também a partir do slump test que foi possível verificar a necessidade de alteração do traço na mistura de 40% em relação à água, tornando assim inviável a realização do traço de 50%, pois o mesmo sofreria uma alteração bem maior em relação à água do que já havia sofrido o traço de 40%.
massa pronta e o slump test aprovado, começamos as moldagens. As moldagens foram feitas em 2 camadas em cada molde, com 12 golpes em cada camada, e com o acerto da face sem compressão da espátula sobre o corpo que estava sendo moldado. O processo de cura dos corpos de prova. Após a moldagem, eles ficam em um local plano em temperatura ambiente. Esperou-se 48 horas para desenformá-los, a fim de garantir o endurecimento do concreto. Já para o processo de cura, foi utilizada a cura submersa, onde eles ficam totalmente submersos em um reservatório com água, com a finalidade de evitar a evaporação da água, como representado na imagem. Atingindo as datas de rompimento, os corpos de prova eles passam por um processo de preparo antes de ir para a prensa. Esse preparo é uma retífica que os corpos de prova passam para deixar sua superfície mais lisa e plana, e é feito nas 2 faces dos corpos de prova. Após a retífica, os corpos de prova eles são marcados e em seguida medidos a sua altura e o seu diâmetro. Eles são colocados na prensa hidráulica, onde é aplicada uma força em kN. Assim que iniciado o ensaio de compressão, o primeiro valor na tela é o quanto que está sendo aplicado de força. Sabemos que o corpo de prova chegou no seu limite quando na tela de baixo o valor apresentado ele fica negativo. Então significa que aquela carga aplicada foi o tanto que o corpo de prova conseguiu aguentar. Avaliando os resultados, pode-se analisar que ao final dos 7 dias, tivemos o traço 1, convencional, e o traço 2, com 10% de agregado reciclado, ultrapassando a resistência de 25 MPa desejada. O traço 3, com 25% de agregado reciclado, por estar mais segregado por conta do fator água-cimento explicado anteriormente, não chegou à resistência esperada. O traço 4, com 40% de agregado reciclado, chegou muito próximo da resistência desejada. Ao final dos 28 dias, observou-se que todos os traços atenderam à resistência. Neste gráfico, pode-se observar a evolução da resistência dos corpos de prova submetidos aos ensaios de compressão de 7 e 28 dias. Na linha azul clara, exemplificada pelo traço 1, que é o convencional, pode-se observar que a resistência tanto em 7 e tanto em 28 dias foi bastante elevada da desejada. No traço 2, também pode-se observar, tanto em 7 quanto em 28 dias, já atendeu à resistência esperada. No traço 3, como explicado anteriormente, aos 7 dias não chegou ao valor esperado, porém, ao final dos 28 dias obteve-se um valor considerável na resistência. No traço 4, também temos a mesma observação, onde nos 7 dias chegou bem próximo ao valor de 25 MPa desejado e ao final dos 28 dias conseguimos ter um valor bastante satisfatório na resistência. Nestas 2 próximas tabelas, podemos analisar as porcentagens em referência ao valor de 25 MPa esperado para esse trabalho. O valor de cada porcentagem foi calculado com a média de cada valor da resistência de cada traço. Podemos então analisar as tabelas, sendo que a primeira, falando dos 7 dias, tivemos no traço 1, tido como convencional, 29,4% a mais da resistência esperada. O traço 2, tivemos 3,12% a mais. Já o traço 3 e o traço 4, nesse primeiro ensaio, não atingiu a resistência esperada, ficando o traço 3 com 38,8% abaixo do esperado e o traço 4 ficando 2,08% abaixo da resistência desejada. Ao final dos 28 dias, podemos observar na segunda tabela que o traço convencional, ou traço 1, ficou com uma diferença de 57,2% a mais de resistência. O traço 2 ficou 29,32% a mais de resistência. O traço 3 chegou bem próximo do valor desejado.
desejado, ficando ainda negativo em 0,4% abaixo da resistência. O traço 4 conseguiu atingir e ficou 8,96% a mais do desejado de resistência. Com os resultados obtidos, é possível verificar que o concreto com as substituições sugeridas apresenta viabilidade de aplicação, proporcionando assim um efeito benéfico ao meio ambiente, uma vez que diminui a extração dos agregados nos leitos fluviais e na mineração, podendo também reduzir o consumo de cimento através de estudos de traços com menor consumo de cimento, visto que há uma elevação na resistência do concreto. Não pode-se deixar de frisar que os ensaios foram feitos com acompanhamento de profissionais habilitados, sendo um fator de grande influência e importância no resultado final. Com isso, há a necessidade de controle dessas moldagens e ensaios, seguindo fielmente os critérios normatizados para a obtenção e alcance das resistências esperadas. Sabe-se que seu uso para fins estruturais ainda não é permitido por norma, porém, após esse estudo em questão, sugere-se a continuidade e aprimoramento desse assunto.